8h26, de volta no Jornal Gente desse sábado para conversar com o jornalista Antônio Góes, que é autor do livro O Ponto a que Chegamos, 200 anos de atraso educacional e o seu impacto nas políticas do presente. Antônio Góes, muito bom dia, obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, é um prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Antônio Góes está em áudio e vídeo, né, Thaís? Se você quiser acompanhar, entra aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bom, 200 anos de atraso, eu fiz a conta rápida, que eu sou bom nisso, dá 1822. Quer dizer, desde a independência para cá, erramos tudo em educação, é isso, Antônio? Erramos bastante, Agostinho. Assim, o objetivo do livro é exatamente resgatar, né, aproveitar o gancho dos 200 anos, resgatar aí esse momento importante, né, de reflexão para entender o que explica o nosso atraso, né? E aí, várias razões, mas entre elas, assim, a gente sai de um ponto de partida de uma sociedade muito desigual, né, uma elite escravocrata, uma total assimetria entre o governo federal e os governos e as províncias na época, né? Então, assim, aliás, isso é algo que até hoje a gente vê, por isso que o livro tenta fazer essa conexão entre os erros do passado e as políticas do presente, né? Esse fato do governo central arrecadar mais recursos e repassar menos para os estados e municípios, que são os principais responsáveis pela educação, isso é um problema que existe até hoje. Então o livro tenta um pouco olhar para esse passado educacional, tentar entender as razões do nosso atraso. De fato, a gente errou muito mais do que acertou, não é que não teve acerto, períodos aí, principalmente o período de redemocratização, a gente pode registrar avanços que foram significativos, mas foram sempre insuficientes para reverter o quadro de atraso que a gente foi construindo ao longo de 200 anos. E aí, quando você traça essa linha do tempo, Antônio Góes, no seu livro, falando sobre educação no Brasil, o que você pode contar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre esses pontos de acerto que você também detectou e sobre aqueles pontos em que a gente desperdiçou dinheiro, desperdiçou tempo e não conseguiu criar uma política educacional consistente? Olhando no longo prazo, acho que a visão é diferente, né, Antônio? Sim, é sempre importante, né? Nós jornalistas, né? Eu como jornalista também, a gente está sempre olhando muito para o factual, né? Para o atual, para a atualidade. E às vezes é importante a gente ter esse olhar mais amplo, exatamente porque um olhar mais amplo permite a gente perceber que nem sempre, né? Às vezes o ponto a que chegamos, para brincar com o título do livro, tem muito a ver com o que fomos construindo até então. Mas assim, para alguns exemplos, né? Primeiro, como eu disse, assim, era um país extremamente desigual, a desigualdade financeira, política, ela travou o crescimento da educação, porque a população que teria mais interesse em pleitear por vagas na escola era uma população que não tinha direito a voto. Vamos lembrar que até 1985 era proibido o voto dos analfabetos no Brasil. O analfabeto não votava. Então, assim, isso, entre outras razões, isso tudo foi... a elite no Brasil sempre resistiu muito. A pouca elite, né, que tinha recursos para financiar uma escolarização de todos, ela sempre resistiu muito a ampliar a escolarização, a usar o seu dinheiro, via impostos, né, para garantir a educação das massas. Então a gente foi, a partir desse ponto de partida muito desigual, construindo políticas desigual. Claro que tivemos momentos, inclusive mesmo em democracias, por exemplo, o governo Juscelino Kubitschek, o ciclo do café em São Paulo, momentos assim, de mais riqueza, né, proporcionalmente, mesmo assim a gente não investiu em educação que poderia devido ao aumento da riqueza. Então a gente foi errando sucessivamente. Também tivemos acertos, principalmente no período da redemocratização, a gente pode ver aí um aumento de gastos em educação, um aumento significativo também de matrículas, só para dar uma estatística aqui, entre 1985 e 2020, o percentual de jovens de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio aumentou de 18% para 75%. É suficiente? Não, não é. Mas a gente precisa registrar esses avanços até para entender como é que a gente pode acelerar mais, porque a narrativa, e aí é uma reflexão que eu faço como jornalista também, né? A narrativa de que tudo é ruim, nada presta na educação pública do Brasil, ela é uma narrativa também muito perigosa, e ela é tão falsa quanto a narrativa de que está tudo bem. A gente sabe que não está tudo bem, os problemas são gravíssimos. Então, mas a gente entender melhor esses processos, eu acho que faz parte
de nossa responsabilidade como jornalistas, né, e também uma contribuição para qualificar o debate público, a tentativa desse livro. Aliás, você falou aí que não está tudo tão ruim assim. Podia ser melhor, mas há ilhas de excelência, né, como se costuma dizer. Antes disso, eu queria dizer, viu, Thaís, a gente conversou na semana passada, acho que foi semana passada, com a educadora Cláudia Costin, da Fundação Getúlio Vargas. Ela falou muito bem do seu livro, viu, Antônio Góes? Disse que não sabia não, tá falando bem de mim pelas costas. Exatamente. Ela falou que leu, gostou demais e tal. Mas voltando aqui, eu estava vendo, viu, Thaís? Por exemplo, tem um ranking aí, indicando a qualidade da educação no país, o índice de oportunidades da educação brasileira. E o levantamento feito em 2021 mostrou, por exemplo, que o Ceará continua tendo um nível de educação bem importante. Nesse ranking, São Paulo aparece em primeiro lugar, com uma nota de 5,7, e o Ceará vem em segundo, com 5,5, mas o mais interessante é o seguinte, o Ceará tem várias cidades encabeçando a lista. São 9 cidades cearenses no top 10. Olha que coisa interessante. Então, Sobral, Cruz, Milhã, Arerandá, Itatira, Jijoca, que coisa linda, Jijoca está encabeçando aqui, Pires Ferreira, Martinópolis e Quixeramobim. Então são 9 cidades do Ceará no top 10 e no top 20 são 18 cidades cearenses. O que explica isso, hein, Antônio Góes? É um caso interessante, né? Aliás, faço também propaganda aqui de um outro livro que está sendo lançado recentemente, que explica exatamente o caso de Ceará e Pernambuco, o livro do Olavo Nogueira Filho. Chama Pontos Fora da Curva, alguma coisa assim. Mas eu também cito no meu livro o exemplo do Ceará. O que a gente viu no Ceará, e aí vou agregar Pernambuco, porque Pernambuco os resultados são melhores, principalmente no ensino médio. São 2 estados que tiveram uma política consistente, né? O que eu chamo de uma política consistente? Não foi apenas uma ação, foi um conjunto de ações, foi bem articulada, foi bem impactuada. O caso do Ceará é muito claro, a questão da alfabetização, prioridade na alfabetização. Então vamos colocar os melhores professores para a alfabetização, vamos escolher os melhores métodos, vamos formar bem os professores e não vamos fazer isso apenas numa cidade. O governo do estado vai incentivar que esse movimento aconteça em vários municípios. Então, muito resumidamente, né, essa é a política do Ceará e que o meu livro faz uma reflexão de que a gente no Brasil não precisa se sentir preso, né, aos erros do passado. E um exemplo bom é justamente os exemplos do Ceará e de Pernambuco, quando comparados, por exemplo, com os exemplos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Por que eu quero trazer esses exemplos aqui? Porque Pernambuco e Ceará sempre eram províncias, né, hoje estados, mais pobres do Brasil em comparação com o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O que aconteceu com Ceará e Pernambuco na educação? Eles deslancharam, são hoje muito melhores do que são o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E o que explica os problemas de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul? É a falta de continuidade, entre tantos problemas, a falta de continuidade. Isso se vê também nos governos estaduais, né? Rio de Janeiro, quantidade de governadores presos, Rio Grande do Sul toda hora trocando de governador. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não é refém desse passado. Pernambuco e Ceará, que estavam muito mais atrasados, conseguiram avançar a ponto de hoje estarem entre os melhores da educação básica. Agora, o outro lado também é verdade. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que eram províncias relativamente mais ricas no passado, hoje elas ficam para trás na educação. Então, não podemos nos sentir reféns desse passado. Há boas iniciativas no Brasil. Claro que elas não são... Ninguém aqui está dizendo que Ceará e Pernambuco já estão no nível de países riquíssimos. Não se faz mágica, não tem milagre. A educação não tem bala de prata. A política tem que ser consistente, de longo prazo, mas é possível ter resultados. Agora, ninguém vai prometer mágica, né? É ilusório, né? Achar que em 4 anos, 8 anos, o Brasil daria um salto de qualidade a ponto de se igualar a países desenvolvidos que têm um histórico de investimento na educação de séculos, né? O jornalista Antônio Góes está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ele é autor do livro O Ponto é que Chegamos, que traça uma história do processo da educação no Brasil. E aí, quando a gente olha também em processo, acho que é uma frase, tenho certeza, que ou o ouvinte da Rádio Bandeirantes já falou ou já ouviu.
alguma coisa mais ou menos assim: na minha época o ensino público era bom e hoje não é. Principalmente ali daquela geração que frequentou a escola pública nos anos 50, 60, um pouco nos anos 70 também, comparando com os dias atuais. Como é que você vê afirmações como essa, hein, Antônio? Pois é, Thaís, assim, eu contesto essa afirmação no livro, mas eu sempre, quando eu falo isso, eu tomo muito cuidado de dizer o seguinte: eu não estou desmentindo a memória individual de ninguém, tá, gente? Então, quem tem uma memória do seu tempo educacional, de qualidade, eu não estou dizendo que é mentira, claro que não cabe a mim dizer isso, mas eu, como jornalista, eu estou olhando para o sistema, tá? Eu não estou olhando, como o Agostinho falou, né, assim, nós sempre tivemos ilhas de excelência, e ainda hoje temos pequenas ilhas de excelência no setor público. Agora, eu estou olhando para o sistema. E o que os indicadores do sistema daquela época dizem? Né? Vou dar um número aqui bem, que acho que o ouvinte vai entender perfeitamente o que era o sistema educacional do passado. De cada 100 crianças que ingressavam no antigo ensino primário, que hoje seria o primeiro ano do ensino fundamental, né? de cada 100 crianças que ingressavam no ensino primário, só 6 chegavam ao final do que hoje seria o ensino médio. Né? 100 crianças ingressavam, 6 chegavam ao final. Quem tem a memória de uma educação pública de qualidade no passado, muito provavelmente está entre esses 6 sobreviventes de um sistema altamente excludente na década de 60, na década de 50, que era a suposta época de ouro da educação brasileira. Como são os indicadores hoje? De cada 100 crianças que ingressam hoje no ensino fundamental, 70 chegam ao final do ensino médio. Veja bem, saímos de 6 para 70. É suficiente? Claro que não. Ainda tem 30 que não chegam e é um problema gravíssimo. Esses 70 chegam com nível de aprendizado suficiente? Claro que não. A gente tem problemas seríssimos também de qualidade. Mas não é verdade que, olhando o sistema, né, nós tínhamos mais qualidade. A não ser que você considere que um sistema de qualidade é um sistema que só faz chegar até o final dele 6 a cada 100. No meu entendimento, esse não é um sistema de qualidade. E aonde estava o principal gargalo? O principal gargalo estava já no primeiro ano. E aí é impressionante quando a gente olha estatísticas da década de 30, 40, 50, 60, 70, 80 no Brasil. A cada 100 crianças do primeiro ano, só menos de 50 sobreviviam para o segundo ano. Ou seja, menos de 50 passavam de ano do primeiro para o segundo ano. O sistema educacional brasileiro era uma máquina de exclusão em massa que abusou do expediente da repitência sem que isso produzisse mais qualidade. Às vezes a gente acha assim, não, é bom repetir o aluno porque ele vai aprender. Não é verdade. A reprovação não faz o aluno aprender mais. Agora, simplesmente não reprovar por canetada também resolve o problema? Claro que não. O debate é mais complexo. A gente quer que o aluno aprenda. Mas no Brasil, abusou do expediente da reprovação. Até hoje há quem defenda. Aliás, eu cito, Thaís, uma entrevista do ex-ministro Milton Ribeiro dada ao Canal Livre, o programa de vocês do Grupo Bandeirantes, em que ele repetia vários desses sensos comuns, porque na época dele o professor era rigoroso, ele reprovava, só que ninguém está olhando para os indicadores da época dele. Ele esquece de dizer que na época dele, né, supondo aí que seja a década de 40, 50, 60, a maioria dos alunos não chegava até o fim, a qualidade era para pouquíssimos. Então, qualidade para poucos não é qualidade. A gente precisa de um sistema educacional de qualidade para todos, e isso a gente ainda está buscando construir. Aliás, com todo Ribeiro, com todo respeito, se o ministro Milton Ribeiro é a favor, eu sou contra. Porque ele foi também que disse que a faculdade era para poucos, tinha que ser para poucos mesmo, que crianças com alguma deficiência, se ficassem junto com crianças tidas como normais, essas prejudicariam as normais, enfim. Ele abusou, né, de falar bobagem e de fazer bobagem à frente da pasta da educação, infelizmente. Agora você falou da evasão escolar, desse mal, né, que nos aflige ainda, e aí eu me lembrei de uma outra discussão, que era aquela da progressão continuada e da aprovação automática, lembra?
Porque essa progressão continuada tinha lá a sua consistência, aparentemente, que é essa que você falou, né? De repetir a criança não garante que ela vai sair melhor, fazendo de novo o mesmo ano, né? Mas aí se começou a atribuir a progressão continuada esse mal da aprovação automática, né? Existe isso ainda? Essa é uma discussão que existe? A gente avançou nisso ou não, Antônio? Não, existe essa discussão, e aí eu coloco no livro, e aí faço até uma reflexão aqui entre nós jornalistas, né? Porque na época em que essas políticas começaram a ser implementadas, houve uma reação muito forte da sociedade contra elas, e em parte, tá, ela assim, tinha sua razão de ser essa reação, porque uma política como essa, que altera tão profundamente algo que está arraigado na nossa cultura, que é a cultura da repetência, você não vai conseguir fazer de canetada, você tem que preparar muito bem o professor, tem que saber preparar o sistema para isso. Mas o fato, quando a gente olha com um pouco mais de frieza, né, para o que os indicadores dizem, em primeiro lugar, tem uma evidência, olha, é raro em educação você ter uma evidência muito clara de uma política que funciona ou não funciona. Dos raríssimos casos em que isso acontece, as consequências da reprovação. Reprovar é uma péssima estratégia pedagógica. A reprovação não aumenta a chance do aluno aprender e a reprovação só aumenta a chance do aluno evadir. Só que, se você tira a reprovação, você resolve o problema? Não. No livro eu faço uma analogia, assim, imaginem que um paciente que está com uma doença grave e você está dando um antibiótico que tem efeitos colaterais gravíssimos, mas um antibiótico totalmente ineficaz, né? Então, se você tira esse antibiótico, o que vai acontecer? O paciente vai melhorar? Ele vai melhorar porque os efeitos colaterais vão diminuir. Os efeitos colaterais, no caso aqui, voltando à educação, são a evasão, né? A evasão diminui quando você coloca uma política de aprovação automática. Mas o que acontece com a aprendizagem? Ela melhora? Não, não melhora. E os indicadores mostram também que ela não piora, tá? Ou seja, a chamada aprovação automática não é uma política que vai resolver o problema da qualidade. No máximo, ela é eficiente em reduzir a evasão. Isso é positivo? Que é positivo que ela reduza a evasão. Agora, a gente quer mais do que isso. A gente não quer só que os alunos permaneçam, a gente quer que os alunos permaneçam e a gente quer que os alunos aprendam. Por isso, e aí de novo, você citou o caso do Ceará, e eu cito de novo o caso do Ceará e Pernambuco, para sair dessa dicotomia, né? Então fica, o certo é aprovar automaticamente, o certo é reprovar. Olha, a gente tem experiências no Brasil de estados que aumentaram a aprovação ao mesmo tempo que aumentaram a qualidade do ensino. E um deles é o Ceará, que a gente já citou aqui. Outro é o caso de Pernambuco. Tem a rede municipal de Teresina. A gente tem exemplos no Brasil. Eles ainda não são a maioria, mas a gente tem exemplos no Brasil de estados que conseguiram ampliar aumento de aprendizagem com redução da repetência. Então eu acho que esse é o foco. É aí que a gente tem que mirar para sair desse debate que muitas vezes fica muito histérico até mesmo, né? Assim, a culpa é da aprovação automática, né? Como se antes a qualidade da educação fosse satisfatória. Não é. Então a gente vive no debate público no Brasil e a gente vê, inclusive, personalidades políticas, públicas, ministros, legisladores, toda hora cometendo esse erro. Era uma vez um tempo que a educação era de qualidade, daí surgiu isso, daí surgiram os construtivistas, daí surgiu Paulo Freire, daí surgiu não sei quem, e aí a educação virou péssima. Não é verdade, porque a educação do Brasil nunca foi de qualidade enquanto sistema, né? Enquanto sistema, nós nunca tivemos um sistema educacional de qualidade, e para a gente olhar os problemas do presente, a gente precisa de um diagnóstico melhor, exatamente para a gente poder ir direto na ferida. E quando a gente vai direto na ferida, a gente percebe que não é uma solução mágica que vai resolver. Tem que ser uma política consistente, de longo prazo e coerente, né, com o que se espera do sistema educacional. É isso. Aliás, só para encerrar, eu estava lendo aqui, viu, Thaís, o livro do Antônio Góes, eu não li, né, mas estava lendo alguns trechos, e tem uma coisa bem impressionante mesmo, para a gente que é pai. Para contrapor essa ideia da meritocracia, sabe? Você falar assim, não, se você se empenhar, se você se esforçar, você chega. Como é que não chega? Não chega, porque se eu errar aqui, você me corrige, Antônio.
uma criancinha de 8 meses, um bebezinho de 8 meses, se ele tiver um ambiente familiar de pais com nível de escolaridade, de instrução, de uma formação razoável, com 8 meses, Thaís, ele já começa 18, Agostinho. 18? Ah, errei então. 18 meses. Mas é pouca coisa, né? Você pensar que em 18 meses já começa a separar as criancinhas que vão ter mais chance lá na frente, que vão estar mais capacitadas das que não estarão, é assustador, né, Antônio? Exato, assim, a criança nem largou a fralda, né, 18 meses, não tem o que falar de meritocracia aí, não é esforço pessoal, né, e aí o livro tenta explicar, né, num dos capítulos que trata da desigualdade, como é que a desigualdade vai sendo transferida entre gerações, né, uma transferência injusta, né, tem o que eu chamo da desigualdade herdada de berço. Claro que tem a desigualdade que é construída pelo esforço, pelo mérito de cada um, isso sempre vai existir, tá, ninguém aqui está falando que todos vamos ser iguais, assim, vão haver diferenças que vão ser explicadas por aptidões, pelo esforço, pelo mérito, mas a maior parte das desigualdades ela é explicada por uma desigualdade na oportunidade, ou seja, é essa desigualdade que é injusta e é essa que deve ser o foco da política pública, porque se uma criança aos 18 meses de idade já apresenta um vocabulário muito diferente, uma criança mais pobre de uma criança mais rica, isso não tem nada, ela não está nem, provavelmente nem estudando, não está na creche, isso é herdada dos pais. Então, o que faz um sistema educacional que pensa com a cabeça de equidade? Ele reconhece que essa criança precisa de mais apoio para se desenvolver. Se aí a gente dá mais apoio para essa criança, não é isso que a gente faz no Brasil, a gente faz o oposto, mas a gente, dando mais apoio a essa criança, a gente faz com que ela pelo menos tenha condições de competir em condições de mais igualdade com crianças que tiveram o privilégio, a sorte de nascer em filhos de pais mais ricos escolarizados. Então, se a gente quer falar de mérito no Brasil, a gente precisa primeiro pensar em equidade, para no mínimo igualar oportunidades ou buscar igualar mais oportunidades, para que aí sim os talentos despontem, e aí ninguém está querendo, né, que todo mundo seja igual, que todo mundo chegue aos mesmos resultados, não é nada disso, assim, os seus talentos vão surgir, e é bom que surjam, cada um na sua área, cada um vai ter sua trajetória, mas para isso a gente precisa pelo menos equalizar as oportunidades, e aí tem que trabalhar com o conceito de equidade mesmo. Bem, eu queria agradecer ao jornalista Antônio Góes, autor do livro O Ponto a que Chegamos, 200 anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente. Falando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Antônio, muito obrigada, hein? Até uma próxima vez. Eu que agradeço, um prazer ter falado com vocês.